Boa tarde, gente, tudo bom? Acho que a maioria já me conhece, né? Eu sou a Rayane e eu vou dar para vocês esse semestre monitoria de processo civil. E para a gente começar a falar de processo civil, a gente tem que pensar em algumas partes do processo civil. E o que a gente pensa sobre o processo civil? O processo civil, primeiramente, a gente tem que entender que ele não é uma coisa, cada coisa numa pecinha separada. Por exemplo, quando a gente pensa no quebra-cabeça, o que a gente faz? Cada pecinha tem uma imagem, a gente vai juntando e forma um todo. O processo civil, ele é isso. E eu coloquei aqui uma linha do tempo do processo civil. Aqui a gente começa petição inicial, contestação, citação do réu, réplica. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que apesar da gente estudar cada pedacinho separado, primeiro a gente pega a petição inicial, vê quais são os requisitos, o que precisa, como que funciona o pedido da petição inicial, como que a gente faz isso. Apesar disso, o processo civil, ele é uma coisa única, ele é uma linha única. Mais para frente, quando a gente tiver mais avançado, mais para o final do processo civil, eu vou tentar pegar uma dessas nossas monitorias e a gente vai desenhar uma linha do processo civil e vai encaixar tudo o que a gente está vendo agora, desde a petição inicial, tutela provisória, contestação, réplica, audiência de conciliação e mediação, tudo que a gente vê, a gente vai começar a montar e juntar. Porque o processo civil ele não pode ser visto como uma coisa separada. Apesar da gente estudar separadamente qual que é o requisito de uma contestação, de uma petição, o que é uma tutela de urgência provisória, uma uma, uma réplica, o que que é? Cada coisa tem seu requisito, mas todas elas têm que estar alinhadas, a gente tem que enxergar isso como um todo. E começando com o processo civil, primeiramente, a gente tem que ver dentro desse aspecto, a gente tem que começar vendo das teorias fundamentais do processo civil, que vem lá da parte de teoria geral do processo. A teoria geral do processo, ela vai servir tanto para o processo civil, quanto para o processo de trabalho, quanto para processo penal. Ela carrega tudo o que a gente precisa ver dentro desses procedimentos processuais. Primeiramente, também, eu vou falar com vocês, eu quero falar sobre o que é o processo. O processo, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para poder garantir para alguém aquele direito material que a gente estuda. Por exemplo, a pessoa tem direito, vou usar um exemplo de trabalho. A pessoa tem direito a receber férias, ela não recebe. Férias é um direito material dela, que está na lei, está na CLT. Como que ela consegue alcançar isso se a outra parte que deveria pagar as férias não está pagando? Ela entra com essa ferramenta processual e, através da jurisdição, que é o poder do Estado de resolver o conflito entre as partes, ela garante que aquele direito material dela seja plenamente exercido, ou seja, que no final ela consiga as férias. Aqui eu coloquei, principalmente aqui eu vou demonstrar artigo. Eu vou colocar, vocês vão ver que vai ter muito nesses slides, muito artigo, muito artigo. Processo civil, a gente trabalha com o Código de Processo Civil, claro, né? Código Civil também, Constituição Federal, todas essas leis bases a gente tem. E antes da gente adentrar mesmo na matéria, eu queria falar com vocês que para processo civil, isso já é uma coisa particular minha. Eu gosto muito de estudar utilizando o artigo de lei. Porque apesar da gente. Tem gente que gosta de ler doutrina, tem gente que gosta de ler lei, mas a gente tem que entender, a partir desse momento, eu acho, da faculdade, que cada matéria tem uma maneira da gente estudar. E processo civil é aquela matéria que a gente vai ter que pegar o artigo de lei, vai ter que ler, vai ter que entender ele, vai ter que interpretar, porque senão não vai colar. Porque senão o negócio não vai andar mesmo. Você vai pegar o artigo de lei e vai estar lá, certinho, tudo que você precisa tá ali, tá escrito, a petição inicial tem que ter o quê? A lei tá dizendo o nome das partes, o valor da causa, causa de pedir, pedido, tá fundamentado. E é isso que a gente começa a seguir. Os artigos básicos, né? Constituição Federal, no artigo 5º, que tem todos os princípios e as garantias dos cidadãos brasileiros. Os artigos 1º ao 12 do CPC. Os artigos 1º ao 12 do CPC, eles são entendidos como algo mais interpretativo. Ou seja, a gente vai usar eles mesmos como princípios. Princípios esses que a gente vai aplicando ao processo civil. E aqui
A gente tem todas as normas fundamentais, ou seja, os princípios fundamentais do processo civil. O devido processo legal, ou seja, o processo está pautado em lei, todas as partes têm direito a ir no judiciário, o processo ele vai ser legalmente seguido. Contraditória e ampla defesa, se uma pessoa vai apresentar uma informação, vai apresentar alguma defesa, vai apresentar alguma acusação, a outra parte tem o devido direito de poder contestar isso, de apresentar as suas provas. Publicidade. Todos os atos processuais são públicos. Se você entrar no site do ESAGE, você pesquisar, sei lá, processo de alimentos de família, você vai achar ali o processo, mas aqui a gente coloca uma ressalva que a gente também tem o segredo de justiça. O que que é o segredo de justiça? O segredo de justiça é que, dependendo da situação, do conteúdo que tem naquele processo, pode ser um conteúdo mais sensível. O exemplo, de novo, de alimentos, quando a gente fala de crianças, a gente tem ali menores. Então, você vai ver, se você pegar um processo de alimento, que o nome das partes está só as siglas. A sigla é o nome da parte. Sei lá, Paulo Sérgio, tá o P e o S. E assim eles vão fazendo, para poder preservar a identidade daquelas partes. E dentro desses processos também, muito dificilmente você vai ver número de RG, CPF, se necessitar ter, normalmente não vai ter. Igualdade processual é garantir que todas as partes tenham as mesmas armas para lutar, ou seja, se uma parte vai apresentar uma prova, a outra vai ter direito de apresentar a mesma prova se assim querer. Todas as partes vão ter as mesmas armas para lutar. Inafastabilidade da jurisdição, ou seja, quem decide, quem vai resolver aquela lei é o Estado, o Poder Judiciário, né, que vai resolver aquele conflito. A gente não afasta essa jurisdição do Poder Estatal. Razoável duração do processo. O processo, ele não pode pendurar por muito tempo. Apesar de que hoje em dia, creio que muitos conhecem, o judiciário é abarrotado de processos, não dá conta de tanto processo que tem, mas também temos a tentativa de tirar esse excesso de processo que a gente tem. Por quê? Porque é um princípio que a gente tem que seguir, é um princípio tanto que está na Constituição Federal. Porque, pense bem, imagina que o processo dura, sei lá, 40 anos para você receber suas férias. Uma hora esse dinheiro não vai ser tão útil para você. Tanto de tempo que você levou, o trabalho que você teve, complica. Boa-fé processual. Todas as partes que estiverem dentro do processo têm que apresentar boa-fé, ou seja, tem que falar a verdade, não pode utilizar o processo para tentar macular o direito de outra pessoa. Não sei, imagina que você vai entrar num processo, só que você quer só entrar naquele processo para prejudicar outra parte. Não pode. Tem que ter essa boa-fé processual. Eficiência e efetividade. Não adianta nada a gente ficar todo um caminho processual, a gente enfrentar toda uma linha processual, petição, contestação, réplica, apresentar provas se o direito não foi efetivado, se o direito ele não for ali concreto para a pessoa. A gente passa agora para a jurisdição. A jurisdição é o poder estatal, é a função do Estado de resolver os conflitos, ou seja, de resolver a lide entre as partes. Ela tem uma característica que ela é substitutiva, indelegável, inafastável, territorial. Algumas espécies dela, né? Contenciosa, voluntária, equivalentes. A jurisdição é o poder estatal, né? O poder do juiz de decidir. E ela é representada ali, né, dentro do ato processual, o último ato de um processo, a sentença. Toda essa parte aqui é de teoria geral do processo. A gente só dá uma revisão, porque o professor Chacon, eu sei que passou uma revisão para vocês. Então, a gente dá uma revisão antes de adentrar mesmo ao que é verdadeiramente os atos processuais. Ação. A ação em si é aquele direito, a atuação nossa de agir dentro daquele processo. A gente mesmo agindo, a gente indo ali, a gente indo pedir, fazendo a causa de pedir, o direito de pedir essa atuação do judiciário. É mesmo um ato de agir, porque, recordando da teoria geral do processo, o judiciário tem que ser provocado. O juiz não vai olhar para você, ah, você não recebeu as férias, ah, então vamos lá resolver isso. Não. Você tem que provocar o judiciário, você tem que provocar essa jurisdição para ela ser manifestada.
Nada adianta você ter um direito se você não entrar com ele, não manifestar, e isso, a ação não vai ocorrer e você não vai conseguir resolver o seu problema, que é a sua lide, e não vai chegar numa situação que te satisfaça. A ação, ela é o próprio processo e o seu ato de pedir. Ela pode ser classificada em declaratória, ou seja, vai declarar se aquele direito existe ou não existe. Vamos imaginar, vou continuar usando um exemplo de processo de trabalho, direito de férias. Ali a gente vai ver se existe ou não existe. Ah, tinha direito a receber férias? Então tá, declaramos que tinha direito. Podem essas ações ser acumuladas? Perfeitamente, podem ser acumuladas. No direito de férias, se a pessoa entra com uma ação para conseguir receber férias, ela entra com uma ação declaratória e condenatória. Então, o que que acontece? A declaratória, ela vai ver se ela tinha mesmo o direito de receber férias ou não. Beleza, teve o direito de receber férias. Aí, nessa mesma ação, é conjunta. Já é condenatório. O juiz já impõe que, como ela tem direito de receber férias, que o empregador, né, que o empregador pague as férias. Nenhum problema ela ser cumulativa. Constitutiva é criar, modificar ou uma relação, ou extinguir uma relação jurídica, uma relação bancária, por exemplo. Se você vai modificar um contrato bancário, você tem que entrar para rever um contrato, uma cláusula contratual. Que os juros são muito altos. Você fez um empréstimo, os juros são altíssimos. Você entra com uma ação constitutiva para ela extinguir a relação jurídica ou para modificar aquelas cláusulas contratuais. Os pressupostos processuais dentro da ação são mesmo as condições que se necessita para poder entrar com a ação. Se a validade, as partes, o juiz, a demanda, a competência, a capacidade, tudo isso. Essas são os pressupostos processuais, que são as preliminares básicas, né? O juiz, quem são as partes, qual que é a demanda, é competência de qual órgão judiciário, se é uma comarca daqui, se é uma instituição federal, se é uma vara do trabalho, se é vara penal. A capacidade das partes. É uma pessoa de menor? É uma pessoa que não tem capacidade civil? Como que tá? Interesse. Qual é o interesse das partes? O que que é o pedido? O que que ela tá querendo buscar? E a legitimidade. Esse pedido é legítimo? Ela tá entrando para pedir alguma coisa que tá dentro da lei ou ela tá fora da lei, tá pedindo alguma coisa que não tem na legislação, que a legislação não permite? Todos isso são pressupostos para a ação ser válida, para a ação poder correr e virar mesmo o processo e tudo dar certo no final. Sujeitos processuais, agora a gente começa a dar um detalhamento um pouquinho mais em cada um. As partes, autor e réu, autor quem vai propor a ação, réu quem vai contra a ação. Capacidade processual. Todos têm capacidade de figurar, de ir até o judiciário e pedir que o seu direito seja, que o seu direito ele seja concretizado, que ele seja defendido. Mesmo se você é de menor, você pode entrar ou com uma figura do curador especial, que normalmente é o seu pai, sua mãe, um representante legal para figurar dentro de com você, para representar você dentro daquele processo, porque perante o judiciário você não teria capacidade para entrar sozinho, então você entra com um representante. Em alguns casos também até curador especial para quem não é, para quem tem aí capacidade civil por alguma doença mental, alguma enfermidade, não tem a capacidade civil e eventualmente não consiga entrar, não tem essa capacidade para entrar no processo. Representação, a maioria, o processo em si, ele necessita de um advogado, você não pode entrar num processo sem um advogado, é preciso da capacidade postulatória que é concedida ao advogado, quando o mesmo tem a carteira da OAB e é plenamente vinculado à OAB, e para isso, para entrar no processo, um advogado. Litisconsórcio vai ser a pluralidade de réus, autores no processo. Pluralidade ativo, passivo, misto, facultativo ou necessário. O ativo é quando a gente tem a pluralidade de autores, ou seja, mais de uma pessoa quer buscar o mesmo direito e entra conjuntamente. Essa ação ela pode ser facultativa ou necessária. Facultativa, normalmente as pessoas entram para pedir, mas a lei ali não impõe, a lei não vai impor que é necessário todos entrarem naquela mesma ação. Deixa eu buscar um exemplo aqui na cabeça.
alguém querendo buscar uma revisão contratual. Não, revisão contratual não daria. Tá, fugiu, não estou conseguindo achar um exemplo, mas eu consigo achar um exemplo de necessário, que quando está na lei. Então, acho que dá para vocês entenderem. O necessário, o, o litisconsórcio ativo necessário é quando vários autores entram e a lei estipula que necessita todas essas pessoas entrarem. Ou seja, tem que estar todos eles ali. Por exemplo, num caso de condomínio. Um condomínio, todas as pessoas ali vão sofrer alguma coisa através daquela sentença. Aquela sentença vai acabar prejudicando ou beneficiando alguma parte. E caso ela possa prejudicar, todas as partes têm que saber, todas as partes têm que ter ali o direito de poder se defender para não ser prejudicado. Então, no caso de condomínio, é necessário que todos os autores que são donos daquele, que são aqueles condôminos, entrem na ação. O passivo é quando tem vários réus, quando a gente faz o chamamento de vários réus. Por exemplo, um acidente de trânsito, mais de uma pessoa foi responsável e você quer pedir danos materiais e morais porque você se machucou nesse acidente de trânsito. Então você chama de uma pessoa, mais de um réu. Tem mais de um que participou ali daquele acidente. Um carro que tinha, sei lá, duas pessoas, o motorista e o passageiro, e você quer chamar os dois, também dá. Misto é quando tem a mesma coisa, quando tem tanto mais de um autor quanto tem mais de um réu. Intervenção de terceiros. Dentro do processo, a gente também pode ter a intervenção de terceiros para que os atos processuais possam ser plenamente ali estabelecidos. São pessoas que elas não são ali originárias do processo, mas que de algum modo o direito delas vai ser mexido. O direito delas vai ser meio que cutucado. Então, elas entram para ver o que está acontecendo. E caso necessitem, claro, entram no processo também, pode entrar como partes. O juiz, o responsável por julgar, ele tem todos os poderes de suspender, impedir, de ali dentro dos atos processuais, é o juiz que comanda os atos processuais. O juiz é uma parte que é ele que ali que vai falar como que os atos processuais devem correr. Ou seja, os atos processuais, quando a gente faz os atos processuais, é um entendimento que a gente entrega um conhecimento, um fato para alguém que é o Estado, que é representado pelo juiz, e ele que vai ter que ver, ele que vai ter que olhar aquele direito e julgar. Então, todos os atos processuais são feitos para o juiz, para que você consiga alcançar o seu direito através do juiz. Então, é ele que fica mexendo os pauzinhos dentro do processo. Se ele quer uma prova, uma perícia, é o juiz que pede, é o juiz que defere, que indefere. Se vai não fazer perícia, tem necessidade de perícia? Não tem. Tem necessidade de testemunha? Não tem. Todas essas provas é o juiz, é ele que tem esse poder dentro do processo para fazer esses impedimentos, fazer essas suspensões, fazer esses pedidos. Auxiliares da justiça, escrivão, oficial de justiça, perito, são todos aqueles que também em algum momento participam do processo. Numa perícia, um perito, um médico, um dentista que esteja lá, um engenheiro, o escrivão, oficial de justiça e o Ministério Público também, que atua em diversos processos, ação civil pública, ação de direito público, ação de alimentos com menores, ação de curatela, ação de interdição, tudo isso tem a participação do Ministério Público. Porque o Ministério Público defende o direito, defende, né, os interesses da sociedade, os interesses do Estado, então em ação pública, que tem a ver com prefeitura, Ministério da Fazenda, Estado de São Paulo, o Ministério vai estar lá. E quando se trata de alimentos, quando se trata de interdição, de curatela, o Ministério Público está lá, porque ele tem que vigiar, porque se trata de pessoas ou incapazes ou menores de idade. Então, o Ministério Público tem essa responsabilidade de poder coordenar e vigiar se está tudo ok. Os atos processuais são todos e qualquer conduta que vai gerar algum efeito no processo. Você colocou uma petição inicial, é um ato processual que inicia e dá início ao processo. O juiz deferiu para que seja citado o réu, é um ato processual que vai dar continuidade ao processo. O juiz deu uma tutela provisória, é um ato processual. Qualquer ato que acontecer dentro da linha do processo vai ser
definido e classificado assim. Pode ser um auxiliar de justiça que fizer, um perito, a parte, o juiz, qualquer coisa que aconteça. Alguns negócios processuais, algumas partes do processo, as partes podem negociar. As partes podem ter ali uma conversa, uma fala para fazer uma negociação sobre se quer ou não, se deve ou não, como que vai acontecer. Tem alguma liberdade assim. Os fatos processuais são eventos que vêm a ocorrer que também afetam o processo. A morte de uma das partes, a morte do autor afetaria o processo, a morte do réu afeta o processo. Forma, tempo, lugar, tudo isso deve seguir a lei. A forma do processo. Qual que vai ser o rito processual? Rito processual civil, rito processual penal, rito processual do trabalho. Qual que vai ser essa forma? Tempo. Qual que é essa durabilidade? Qual que é esse tempo do processo? Lugar. Aonde o processo vai ser... Qual que é a comarca que o processo vai ser iniciado? Lorena, Guará? É um processo de primeira instância? É um processo de segunda instância? Já começa direto numa segunda instância, que é um direito, um problema mais complicado? Tudo isso também descrito em lei. Os prazos processuais, em regra, a maioria dos prazos processuais dura 15 dias, de 15 a 5 dias. Também é uma coisa que tem que pegar a lei, tem que ler, tem que decorar. Não sei quantas pessoas vão querer fazer concurso, advogar, mas para quem quiser advogar, prazo é super importante. Um advogado que perde o prazo pode sofrer uma correção disciplinar do OAB, que a gente tem responsabilidade de meio, né? E de responsabilidade de meio pelo direito civil, a gente tem que usar tudo ali que é necessário para poder usar todas as ferramentas necessárias para tentar alcançar o melhor para a parte. Então, a maioria dos atos processuais iniciou a petição inicial, contestação você tem 15 dias para contestar. Alguns direitos, alguns outros atos normalmente são 5 dias, 15 dias, a maioria é 15. 15 é a praxe que a maioria tem. Pode também ter, caso necessite, um prorrogamento nesse prazo. Por exemplo, a gente está falando de um processo de contrato. A parte entrou e está falando de contrato. Aí vem, o réu contesta, só que o réu não anexa esse contrato no processo. Aí o juiz manda e chama o réu e fala: coloca esse contrato no processo, que, né, uma prova. Aí o réu não consegue achar esse processo e pede um prazo maior para conseguir juntar mais provas, juntar esse contrato. Nenhum problema também. Pode fazer essa prorrogação dos prazos. O juiz defere para 5 dias, mas o réu pede uma prorrogação para, sei lá, mais 15 dias. Também pode haver. Mas tudo isso, como eu já disse antes, quem controla o processo é o juiz, quem defere, quem permite que aconteça ou não é ele. Comunicação dos atos, todos os atos processuais que acontecer dentro do processo vão ser comunicados, tanto para o advogado quanto hoje em dia, né, graças ao processo digital, as partes também têm a possibilidade de pegar a senha do processo, de entrar, de ver ali o que está acontecendo no seu processo, os atos processuais. Todos os atos publicados ali são visíveis para todas as partes que estão dentro daquele processo. E a intimação, toda pessoa que está dentro do processo, que vai ter aqui o seu direito cutucado dentro daquele procedimento, vai ter que tomar ciência. Seja através de uma citação por AR, né, que é por correio, por carta, uma citação por oficial de justiça, hora certa, edital. A pessoa vai ser intimada de algum jeito e a gente acha uma maneira de tentar intimar ela. Formação, suspensão e extinção do processo. A formação é o básico. O que forma o processo? O interesse de alguma pessoa em buscar o seu direito. Ou seja, ela entra com uma petição inicial e entrando com a petição inicial, ela inicia o processo. Então, o processo está começando a se formar. Suspensão. Um ato que temporariamente poderia suspender o processo. Ou seja, um ato que vai paralisar aquele processo. E isso paralisa também até os prazos processuais. Vamos imaginar, a gente está correndo um processo e
um processo de danos morais e danos materiais. Eu entrei com um processo para pedir danos morais e danos materiais contra uma clínica estética de cirurgia plástica. Quem era responsável para a clínica, o médico que me atendeu, que fez ali, que eu estou acusando de ter feito o procedimento errado, falece. Só que o meu direito também é garantido. Então, quem vai responder pelo meu direito? Até isso acontecer, pode ter essa suspensão do processo. Nenhum problema. Extinção. O fim do processo, com ou sem resolução do mérito. Com a resolução do mérito, é propriamente dito o julgamento improcedente ou procedente do processo, se você conseguiu o seu pedido procedente e improcedente. Extinção sem mérito é quando o processo normalmente tem algum erro que não deu para ser corrigido. Um processo civil, o processo, ele tem um princípio que se tem que tentar de tudo e quanto é maneira, o juiz, as partes, aquelas pessoas que participam daquele ato processual vão tentar chegar a um julgamento com resolução do mérito, para que o direito seja atingido, para que aquilo não seja deixado de lado, que seja julgado. Então, normalmente, quando é sem resolução do mérito, é um erro que não deu para consertar e tentou consertar e não deu. Uma petição inicial, por exemplo, foi entregue a petição inicial e a parte não colocou ali o pedido claramente, o que ela queria pedir. Aí, não entregando o pedido claramente, o juiz manda a parte corrigir, manda corrigir, não corrige, extinção do mérito do processo sem resolução do mérito. Porque não tinha causa de pedir, não tinha o pedido ali, né? Então, como que ia saber que processo que era? Um erro que não dá para ser consertado, um erro que não tem como a gente resolver. E essa aqui foi uma pequena fala, assim, por cima do que é, assim. Essa aqui foi mais uma introdução mesmo da teoria geral do processo, todas as bases processuais. Para quem ainda está na dúvida da teoria geral do processo, dá uma lida, dá uma revisada no caderno, porque a teoria geral do processo, ela vai ser tão importante, tanto para o processo civil, que é o que a gente está fazendo na monitoria esse semestre, que é o que vocês estão tendo esse semestre, quanto o processo do trabalho. Professora Zeima, quando voltar a dar quando for dar para vocês o processo de trabalho, ela vai falar dos princípios processuais. Quando o professor, quando os professores forem dar processo penal, vão falar também dos atos processuais. A teoria geral do processo, ela vai acompanhar a gente a vida inteira, principalmente porque esses princípios, ampla defesa, contraditório, publicidade, todos esses princípios são carregados por qualquer ato processual, porque está dentro da Constituição Federal. Então, todo qualquer ato processual que for ter, vai ter que carregar esses princípios e vai ter que seguir eles. Eu pausei um pouquinho aqui para mim poder abrir o Código de Processo Civil, que fica mais fácil para a gente começar, porque agora é petição inicial. Quando a gente fala de petição inicial, tudo e qualquer coisa que vocês quiserem da petição inicial vai estar no Código de Processo Civil, não tem o que fazer. É decoreba mesmo, é decorar quais são os requisitos. Os requisitos não muito difíceis, que a gente vê em contratos também. Qualificação das partes, o que que você está pedindo, qual que é o caso, o que está acontecendo. Um básico. A petição inicial, ela inicia o processo. E iniciando o processo, ela é a ação propriamente dita, tomando o interesse da parte. A parte entra com o processo, com uma causa de pedir, e se inicia a ação. A petição inicial é o primeiro ato do processo, aquele que dá início ao processo. Os requisitos da petição inicial estão
Artigo 319 do CPC. Tá aqui. A petição inicial. Petição inicial indicará o juiz a quem é dirigido, ou seja, é dirigido ao doutor da comarca de Lorena, ao doutor da comarca de Guaratinguetá. É um processo da primeira vara da comarca de Lorena. É um processo que já começa numa segunda vara, já começa num grau a mais. O nome das partes, prenome, estado civil, existência ou não de união estável, que dependendo do processo faz toda a diferença. Imagina um caso de uso capião, por exemplo. Você tem que indicar se você conhece ou não conhece o antigo dono daquela casa que você quer uso capuir, tem se tinha união estável, se tinha casamento ou não, porque isso também pode interferir no direito daquele esposo, esposa, companheiro, a profissão, número do cadastro de pessoa física, CPF, cadastro nacional de pessoa jurídica, se for uma pessoa jurídica entrando, tem que ter o CNPJ, o endereço. Esse endereço eletrônico normalmente seria o e-mail, mas atualmente dentro do processo brasileiro, dentro do judiciário brasileiro, fica muito difícil porque acontece muito de ter muito hackeia demais. Ou hackeia, ou muitas pessoas não têm endereço eletrônico. Não tem esse endereçamento eletrônico. Normalmente, hoje em dia, não precisa. O domicílio e a residência do autor e do réu. Do réu, claro, para ser chamado, né? O réu, para ser citado, precisa do endereço dele. E o autor, se ele precisa ser intimado para alguma coisa, também é o endereço dele. Os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Os fatos é a historinha de que vai contar o que que aconteceu. E ali a gente tá. Aconteceu. Se for, por exemplo, vou continuar usando de danos morais e danos materiais de uma clínica estética. Fui fazer uma cirurgia plástica, não deu certo, não gostei do resultado, achei que o médico não utilizou o método necessário, não utilizou, sei lá, a linha necessária para fazer os meus pontos. Quero processar ele, quero danos morais, quero danos materiais. Eu vou contar a historinha do que aconteceu. Ah, eu fui no médico tal, dia tal, ele prometeu fazer isso comigo, ele não fez isso, ele falou que ia usar a linha tal, usou outra linha tal. É a historinha mesmo, a gente conta a historinha do que está acontecendo. Os fundamentos jurídicos, que é baseado na lei, nesse caso seria um código de consumidor, a parte assumiu a responsabilidade, o médico assumiu a responsabilidade de meio, se ele oferecer um serviço, ele tinha que usar isso, aquilo, tal jurisprudência, doutrina, olha o que a doutrina fala, olha a lei, código civil, código de processo, toda a jurisdição. Fundamento jurídico é todo fato jurídico que a gente tem para a gente basear o pedido, para a gente fundamentar aquele pedido, para aquele pedido ganhar mais força. O pedido e suas especificações. Eu quero danos materiais. Danos materiais de quanto? Ah, eu quero danos materiais de 30 mil. Danos materiais de 30 mil. Pedido, que é o dano material que eu quero, e a especificidade dele, que é o valor dele. Dano moral, a mesma coisa. Quero o quê? Dano moral. Tá, quanto de dano moral? 20 mil. Ali é o pedido e a especificação do pedido. Alguns outros pedidos podem ser até mais específicos. Por exemplo, numa ação conjunta de divórcio, alimento, guarda, visita. A gente tem tudo. Tem ali o pedido da parte querendo divorciar e também um pedido anexo falando que a mulher quer voltar com o nome dela de solteira, quer tirar o sobrenome do marido. Aí, no pedido de visitas, tem lá toda a regulamentação de visita, como que a visita vai ser. Ah, a mulher, o pai vai ter direito de visitar o filho, mas quando? Aí a pessoa detalha, todo final de semana, a cada 15 dias, dia dos pais passa com o pai, dia da mãe passa com a mãe, todas essas especificações. O pedido ele tem que ser claro. O juiz, ele tem que entender o que você quer.
Se esse primeiro ponto da petição inicial não está claro, o juiz não entendeu, ele vai mandar você corrigir. Se você não corrigiu, não corrigiu, não deu certo, o processo não pode continuar. Extinção sem resolução do mérito. Valor da causa também é muito importante, porque é em base do valor da causa que são calculadas as custas judiciais, os honorários, os honorários e a sucumbência. Então, é tudo nesse valor da causa. Para calcular o valor da causa, normalmente a gente pede o valor que é o nosso pedido. No meu exemplo de pedido de danos morais e danos materiais, eu falei 30 mil e 20 mil, valor da causa 50. Alguns outros pedidos que a gente não consegue mensurar o valor, por exemplo, a gente, nesse mesmo exemplo, entrei contra a clínica médica, quero pedir danos materiais. Só que eu não sei quantos que eu vou ganhar de danos materiais, eu não sei quanto que aquilo iria custar para consertar aquele erro médico, não sei. Então, eu entro com um valor ilusório que eu estimo, mas o valor ele tem que ser determinado ou determinável. Você não pode deixar de colocar. Aí, possível perícia faz, ou o juiz fundamenta, e mais para frente do processo a gente descobre quanto que seria esse valor de dano moral, de dano material. A maioria das causas, quando não tem um valor, quando o valor é ilusório, a gente ainda tá para determinar esse valor, as partes, o autor não consegue enxergar qual que é o valor da causa, normalmente se peticiona e se coloca de R$ 1.000, normalmente. Essa é a praxe. Essa é o usual, colocar R$ 1.000 como valor da causa, mas tem que colocar. Mesmo se você não souber, você tem que pôr. Porque é em cima disso que as custas judiciais vão ser calculadas. Se as custas judiciais não são pagas, eventualmente o processo não dá prosseguimento. As provas, toda a petição inicial já vai ser acompanhada por provas. Ah, tenho foto, já anexa, tem documento anexa, tem anexa tudo. Todas as provas que você tiver, você tem que acompanhar. Opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação e mediação. Aqui eu tinha posto para vocês a linha do processo civil e tinha explicado que o processo civil, ele é mesmo um quebra-cabeça. A gente primeiro está aqui na petição inicial, a gente vai aqui, juiz de admissibilidade seria o juiz aceitando ou não a petição inicial. Ele lê, vê se está certo, o causa de pedido está certo, as partes estão tudo certinho, beleza. Admitiu o processo segue. Citação do réu. Mais para frente também vai ter a citação do réu. E aqui está a audiência de conciliação e mediação. Ano que vem, a grade de vocês é a mesma grade da minha turma, então segue a mesma lógica das matérias. Ano que vem, vocês vão começar e já assim, no quinto semestre, vão fazer o projeto entregador de conciliação e mediação. Então, vocês vão entender mais profundamente o que é a conciliação e mediação. Mas, basicamente, uma audiência de conciliação e mediação é tentar colocar as partes para conversar antes que a briga comece, antes que a briga fique feia, digamos assim. Que imagina, o autor já entra na ação acusando o réu de não sei o quê, de não sei o quê, juridicamente, xinga ele com palavras bonitas juridicamente na petição inicial, e o autor e o réu vai lá e já contesta e já começa aquela briga. Então, por isso, dentro da linha processual, a audiência de conciliação e mediação está bem no meio. O réu ele é citado porque ele tem que saber, mas está antes da resposta de contestação. Essa é a linha lógica do processo. Para a gente dar às partes a chance de tentar conversar sem brigar. E aquele mediador, o mediador ou o conciliador, ele nunca é o juiz, é uma pessoa de fora, e normalmente não é no judiciário, é um órgão separado, também anexo ao judiciário, mas é uma pessoa treinada para ensinar aquelas pessoas a conversarem, para dar a elas a chance de tentar resolver aquele problema. Isso é muito comum, principalmente para os problemas de família. Imagina o pai e uma mãe brigando pela guarda do filho. Tentar colocar essas pessoas para conversar pode ser tão bom para eles, porque eles nunca vão deixar de ser mãe e pai, vai sempre ter aquela criança, e também bom para a criança. E às vezes, se a gente conseguir uma conciliação já nesse começo, bem aqui, ó, petição inicial, juiz aceitou a petição inicial,
Citou o réu, audiência e conciliação e mediação. Se já tem um acordo, o acordo já é homologado. A gente já pula contestação, réplica, julgamento, decisão, já pula todas essas outras partes. Ou quão mais rápido é. Isso volta até da, para o princípio da gente conseguir fazer esse processo em um tempo razoável. Se a gente conseguir uma conciliação bem aqui, um acordo, pronto. Já cumpriu um princípio que é constitucional, que é dar ao processo o tempo necessário para resolver aquele problema, não mais do que o necessário. Faça a mediação e conciliação. O autor, ele deve dizer se ele quer ou não. Se ele não falar nada, o juiz vai entender que ele quer. O réu é citado, o réu fala se ele quer ou não. A audiência de conciliação e mediação só não acontece se autor e réu disserem expressamente que eu não quero fazer. Se o autor falar que quer, o réu falar que não, vai acontecer. Mesma coisa contrária. O autor falou que não, o réu falou que sim, vai acontecer. As duas partes ficarem em silêncio, vai acontecer. Uma parte falou que não, a outra ficou em silêncio, vai acontecer. Só se as duas partes não falarem nada é que não acontece. Aqui a gente já minuciou tudo, né? A gente vê todos aqueles requisitos: valor, causa de pedir, provas, emenda. Aqui tá o que eu falei para vocês. Normalmente os prazos do processo civil, eles são de 15 dias mesmo. Caso haja algum erro na petição inicial, o advogado pôs a petição inicial lá, mas esqueceu de colocar o valor da causa. O juiz já não pode indeferir logo de cara. Porque se o processo começa, alguém está com algum problema. E o Estado vai ter que resolver aquele problema. Então, o princípio é sempre tentar consertar. Ah, dá para emendar a petição, emenda a petição. Dá para acrescentar alguma coisa na contestação, acrescenta na contestação. Dá para pedir prova, pede prova. Faz de tudo. O judiciário vai fazer de tudo para o processo não ser extinto sem resolver o mérito. E o indeferimento é quando mesmo não tem o que fazer. A gente pediu para emendar, pediu para consertar, o advogado não consertou e não dá para seguir com o processo. Uma das partes mais importantes do processo também é o pedido. O pedido, ele deve ser certo. Você tem que saber o que você quer. Vai ter que entrar com alguma coisa. Não pode ser algo aleatório, algo subjetivo. Danos morais parece meio subjetivo, mas você sabe o que você quer, danos morais. Talvez não saiba o valor ainda. Talvez coloque o valor ilusório, porque precisa de uma perícia para ver quais foram os danos mesmo, danos que você ainda nem conhece. Ou durante o curso do processo se descobre outras coisas que podem aumentar, majorar o dano moral. Às vezes não tem um valor certo, mas ele tem que ser determinado, tem que saber o pedido que é. O pedido em si, como aqui diz, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e a observância do pedido da boa-fé, ou seja, não adianta entrar com um pedido altíssimo de dano moral para uma coisa que jurisprudencialmente, doutrinamente, não é de se ganhar um dano moral alto. Então, o juiz ele pode pedir para você baixar aquele valor da causa. O pedido, como eu falei, deve ser determinado, tem que ser lícito, nada que seja fora da lei. Tudo que seja ilícito já não é um pedido válido, petição indeferida com certeza. Que ele fala um pedido determinado e ele fala formular de forma genérica. Aqui é quando o autor não pode mesmo individualizar os bens, como ele está falando. Imagina uma ação de inventário. A gente entra com uma ação de inventário, só que eu não sei o que que eu vou ganhar naquele inventário. Então, o que eu vou pedir? Vou pedir uma casa, um carro? Não tem como, porque tem que primeiro ser repartido, tem que fazer a divisão. A gente não entende ali quais que são os bens que possam ser individualizados. Eles não têm essa individualidade. Mas ainda é o pedido claro. Eu quero o meu quinhão do inventário. Então, é um pedido determinado. Genérico? Genérico, mas determinado. Você sabe o que você quer. Eu quero dos meus 10% da minha herança. Tá ali. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. O que eu falei para vocês.
Imagina um dano material. Dano material é muito mais comum. Alguém bateu no meu carro. Eu entro com a pessoa para dano moral, para dano material. Alguém bateu no meu carro, eu quero dano material, você vai ter que pagar o conserto do meu carro. Só que eu não sei quanto que esse conserto é. Eu não tenho o valor daquele conserto, mas eu quero conserto. O pedido é determinado, eu quero conserto, mas só não tenho o valor do que ele é. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depende de ato que deva ser praticado pelo réu. Por exemplo, eu entro em alguma ação para pedir. Me sumiu o exemplo da cabeça. Eu entro com uma ação para pedir que a pessoa devolva o meu carro, por exemplo. Se ela não devolver, ela deve pagar não sei quantos. É um pedido que tem dois pedidos, mas não é claro. Vai depender de uma ação do réu, se ele devolve ou se ele paga. Tem essa também. Se o pedido não for claro, não for lícito, não for aceitável, a petição inicial vai ser indeferida. Quando ele não é claro, o juiz normalmente manda ou você explicar o pedido, ou você emendar para colocar o pedido. Ali, explica certinho o que você quer. Por isso é comum, agora uma coisa, os advogados, o quê? Fundamentarem o pedido e bem no finalzinho colocar pedido e listar ele mesmo, colocar uns números e listar. Dano moral de quantos? Dano material, isso. Uso campeão, isso. Para entender, para ser claro, mais claro possível. Uma petição inicial não é um documento que dá para florear muito. Não é um documento para ficar enchendo abobrinha. É para pedir, para entrar com a ação e ponto final. Mesmo se você entrar com muita fundamentação jurídica, por exemplo, colocar um monte de lei, colocar um monte de jurisprudência, dificilmente o juiz vai ler, você vai perder tempo escrevendo. Então, coloca o que é necessário, de forma sucinta, de forma limpa, de forma bonita, organizada, e tá certo. No meio do processo, a gente resolve isso, porque tudo vai ter que ser provado. A não ser, claro, que seja um caso do réu não contestar o feito, mas isso aí é mais pra frente. A petição inicial foi aceita, deu prosseguimento, ela vai ter todos esses efeitos, que é ver se tem litispendência, se vai ter interrupção, prescrição, se está tudo certo, se o direito não foi prescrito, se você não está entrando com o direito tarde demais para pedir alguma coisa. Por exemplo, trabalho. Você foi demitido hoje, usando o processo de exemplo de trabalho. Um exemplo do processo de trabalho. Você foi demitido, você tem 5 anos para entrar com, você tem 2 anos para entrar com uma ação e pedir aquele seu direito de férias. Não entrou, perdeu. Entrou depois, um dia depois, uma hora depois, perdeu. Seu direito está prescrito. Então, tudo isso vai ser analisado dentro da petição inicial para ver se estão tudo ali certinho. O pedido, ele pode ser alternativo pela natureza da obrigação. Quando o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo, vamos imaginar que. Deixa eu piscar um exemplo. Muito comum em alimentos. A pessoa entra pedindo alimentos, 30% do salário mínimo do pai, por exemplo. Aí o pai fala que não vai dar aqueles 30%, vai dar menos, mas vai pagar a escola particular, o plano dentário, não sei o quê. Subsidiariamente, pode ter. Se tiver uma maneira do réu poder cumprir mais de uma maneira, se tiver mais uma maneira, mais de uma maneira, o réu cumprir aquele pedido, sem nenhum problema, você pode colocar. Você mesmo pode pedir isso. Ah, quero 30% do salário mínimo, ou que ele pague a escola particular, mais o plano dentário e dê 15%, sem nenhum problema. É lícito,
é lista de acumulação de pedidos, dano moral, dano material. Uma ação, por exemplo, direito de família, é muito comum a gente ter uma ação conjunta de alimentos, guarda, visita, divórcio. Então, é uma ação que tem 4 pedidos: para divorciar, para ter alimentos, para visitas, quem vai ficar com a guarda da criança. Então, vai ter mais de um pedido daquela ação. Mas os pedidos têm que ser compatíveis entre si. Eles não podem ser pedidos, meu Deus, estranhos, diferentes. Você tá querendo dano moral, dano material, mas aí você pede alguma coisa relacionada a alimentos. Não tem nada a ver um com o outro. Então, também tem essa. Os pedidos eles têm que se coordenar entre si. Uma ação de família que já acumula tudo, que é divórcio, que é alimentos, que é visita. Uma ação de alimentos que vai falar da guarda da criança também. É cumulativo, porque quem vai ficar com a criança, quem normalmente tem a guarda definitiva, é quem vai receber a pensão. E quem não tá com a guarda da criança, normalmente quem vai pagar. Então, é lógico entre si esses dois tipos de pedido. E aqui, por fim, o autor poderá, até a citação, edital ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Antes do réu ser citado, antes do réu conhecer o pedido, antes dele ler a petição inicial e saber sobre o que ele tem que se defender, você pode alterar sem o consentimento dele. Depois é necessário alterar dentro do processo com o consentimento do réu. Até o saneamento do processo, editar ou alterar o pedido e ou a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação. Aí depois, se você quer alterar a petição inicial, você precisa do aceite do réu, você entrou só com danos morais. Aí você quer os danos materiais também, faz uma emenda da petição inicial, só que já teve a citação do réu, ele já conhece aquela petição inicial. Você pode modificar o pedido? Pode acrescentar? Pode, desde que o réu aceite isso e que depois você também deu mais um prazo de 15 dias para ele também se defender daquele outro pedido. Imagina que a gente já passou a petição inicial, já passou a contestação, você quer mudar o pedido. Ok, quer mudar o pedido porque conheceu algum fato novo dentro do processo. Pode, mas o réu tem que aceitar e tem que dar um prazo de 15 dias para o réu contestar aquele pedido para ele, também, para ele se defender. E isso a gente conseguindo manter ali o contraditório e a ampla defesa plenamente exercidos. Bem, por enquanto é só. Eu sei que a prova de vocês vai ser na sexta-feira, né? Na sexta-feira que vem, a prova do Chacon de processo civil. A gente vai terminar. Eu não falei de tutelas de urgência e tutela provisória hoje, mas quem já está começando a estudar, tutela de urgência normalmente é um probleminha legal para o professor montar uma questão. Então, dá uma revisada, dá uma lida. Tudo que a petição inicial precisa, dá uma lida também, dá uma olhada na lei, as causas das partes, se a parte é de menor, quais são as classificações das partes ali para entrar, dá uma lida em tudo isso, mas foca também muito em tutela de urgência. Na minha prova do ano passado, eu lembro até hoje que o Jacon, ele foi e ele pediu pra gente, deu um casinho pra gente e fez a gente diferenciar tutela provisória de tutela de urgência, e um monte de gente rodou porque tinha esquecido de tutela e achava que tutela é uma coisa só. Apesar de na prática ser tratado de uma coisa só, na lei ela é diferente. Tutela de urgência é uma coisa, tutela provisória é outra, cada um tem um requisito, cada um serve para uma coisa. Então dá uma decorada, pega um casinho na internet, eu vou tentar trazer pra gente, pra vocês entenderem um casinho de quando é usado uma e de quando é usada a outra, pra poder ficar essa diferença bem legal. E também um quadrinho. Acho que vai ser legal a gente montar um quadrinho e ir separando ela. Ah, tutela de urgência é isso, pra fazer esse comparativo. Então é isso, a gente termina por hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Quem vai assistir depois não tem nenhum problema. Se precisarem de alguma coisa, se tiver uma coisa que querem reforçar, ah, tô com dúvida em algum ponto, quer reforçar algum ponto, fala comigo que a gente tenta reforçar isso uma próxima vez. Eu tô praticamente da sala ao lado da maioria de vocês, então nenhum problema.
Boa noite, gente, e bom estudo, boa prova para vocês também, que essa semana de prova, né? Pessoal, tudo nervoso.